Olá, olá! Bom dia a todos! Vocês estão sendo notificados de que eu estou aqui ao vivo mais uma vez. É um enorme prazer estar aqui para falar com vocês. Vou aguardar uns minutinhos até que vocês apareçam. Daniel! Oi, Dani, Paula, tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recolocação profissional, como não pirar na quarentena. Se você está procurando por uma nova atividade, por um novo emprego, está desempregado ou está simplesmente buscando uma recolocação, eu imagino que você deva estar tendo esse sentimento. E se você conhece alguém que também pode estar tendo esse sentimento de quase pirar na quarentena, pegue esse aviãozinho que está aqui embaixo e encaminha a live para ele, para a pessoa poder assistir também. Vai lá que dá tempo, enquanto o Instagram avisa as pessoas de que nós já estamos aqui ao vivo e a cores para conversar com vocês. Vamos lá? Bom, para quem está chegando agora, o meu nome é Marcela Garcia, eu sou psicóloga, sou especialista em seleção e desenvolvimento profissional. Eu tenho tratado aqui vários temas relacionados à recolocação profissional e agora, com essa questão da Covid, do corona, é impossível não falar sobre isso. Com as pessoas em casa, a grande maioria das pessoas em casa, pelo menos deveriam estar em casa, as que podem estar, tem muita gente que continua trabalhando para que o mundo não pare, então a gente precisa continuar comendo, né? Continuar se alimentando, continuar bebendo, continuar abastecendo o carro, por mais que já tenha reduzido aí essa questão de andar, de ir e vir, mas tem alguns serviços que não podem parar. Se você trabalha nessas áreas, ok, é correto, é devida a sua permanência nas ruas. Se você não trabalha nessas áreas, fique em casa, que é a melhor coisa que se tem a fazer. E aí falaremos justamente sobre isso. Então eu tenho recebido nos últimos dias muitas perguntas relacionadas ao mercado de trabalho e às contratações nesse período. Como é que ficam as vagas? As empresas realmente estão paralisando os processos. A grande maioria das empresas está paralisando os processos. Outras empresas, essas que eu citei que não podem parar, estão relacionadas à alimentação, ao agronegócio, normalmente o agronegócio também não para, aos transportes, à tecnologia, essas empresas continuam contratando. Então, você precisa estar preparado. E aí, a gente entra nessa questão. Eu estou em casa, estou desempregado, ou estou trabalhando, mas estou buscando recolocação. E aí, como não pirar nesse momento? Como é que eu mantenho a minha tranquilidade estando em casa? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: esse momento, essa condição que o mundo passa hoje, é uma condição que é nova para todo mundo. Então você se sente ansioso com medo, eu muitas vezes me sinto ansiosa e com medo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, os seus pais, os filhos, todo mundo tem esse sentimento de medo e de ansiedade. Porque o ser humano, ele tem medo do que é novo, ele tem medo do desconhecido. E essa situação é uma situação nova e desconhecida para todos nós. O que eu sugiro é o seguinte: da mesma forma que você permite que o medo chegue, porque muitas vezes ele é incontrolável, aquela crise de ansiedade, a mão começa a transpirar, começa a dar batedeira, dá falta de ar, você quer sair de casa, quer fazer alguma coisa, não sabe o que fazer. Da mesma forma que esse sentimento chega, permita que ele chegue, respire, sente, mas traga para a consciência que quem comanda a situação é você. E que você não tem nada no seu alcance neste momento para mudar essa situação do mundo, a parte externa. Então, da mesma forma que esse sentimento vier, ele também precisa ir embora. Você não pode permitir que essa situação de medo e de ansiedade permaneça, porque senão você vai pirar, vai entrar naquela bola de neve, né? Fica pensando o tempo inteiro, não consegue fazer nada, fica
fica só pesquisando na internet, nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, as pessoas só falam disso. Então coloque um limite para ver essas informações também, certo? Tem um outro ponto também que pega nessa questão, quando a gente fala em ficar em casa. Muita gente tem uma rotina tão louca no dia a dia, de acordar cedo, de às vezes passar o dia todo fora de casa, só encontrar o marido, ou a esposa, o namorado, ou os pais, as pessoas que moram com você só à noite, no fim do dia, quando já está todo mundo cansado. Às vezes as pessoas nem se cruzam, tem famílias que marido e mulher trabalham em horários diferentes, então mal se encontram. E agora o Covid está obrigando as pessoas a estarem em casa, juntas, convivendo o tempo inteiro. E aí muitas vezes você pode olhar para o lado e pensar, nossa, parece que eu não conheço essa pessoa tão bem como eu achei que conhecia, que as pessoas mudam, né? Graças a Deus as pessoas mudam, que bom que as pessoas mudam. E às vezes a pessoa pode ter se transformado e você não percebeu. E esse é um momento de reconexão também com as pessoas que a gente ama e que por algum motivo, pela vida louca que a gente leva, por algum motivo a gente não estava assim tão ligados a essas pessoas. Pelo trabalho, pela correria do dia a dia, pelo cuidado com os filhos. E aí, o Covid está nos obrigando a sentar e olhar para essas pessoas novamente. Olha que oportunidade que você tem de resgatar algumas relações que estavam se perdendo. Isso é maravilhoso. Então se dê essa oportunidade, se dê essa chance de se reconectar com as pessoas. Pare, olhe, converse, entenda quais são os medos das pessoas. Se você se sente com medo, se você se sente ansioso, converse com a sua família, converse com as pessoas com quem você convive e pergunte a elas, tente entender o que é que tem deixado elas ansiosas também, o que tem deixado elas com medo também. Se você não consegue sentar fisicamente, olho no olho, porque você precisa manter esse distanciamento social, usa aí as tecnologias, né? Tem tantas hoje. Se é só você e a pessoa, uma simples chamada de vídeo no WhatsApp resolve. Converse com as pessoas, se aproxime delas. Isso também vai trazer resultados positivos para o depois, porque a ideia disso tudo, né? A ideia é que a gente consiga sair dessa experiência transformados, que a gente consiga evoluir de alguma forma. Então, o que é que você precisa fazer a sua parte? Não estou nem dizendo da parte do marido, da mulher. Qual é a parte que você pode fazer para você evoluir e para você contribuir com a evolução das pessoas com quem você convive? Aí você pode estar me perguntando, nossa, Marcela, mas o que é que isso tem a ver com emprego, com desemprego, com recolocação profissional? Tem tudo a ver, porque você está em casa, as pessoas estão em casa, você precisa estabelecer uma nova rotina, e isso tudo que eu estou falando tem relação com o seu dia a dia. Você não vai conseguir fazer nada em relação à sua recolocação profissional nesse momento sem olhar para isso tudo que eu falei. Então essas coisas são importantes. Você manter a calma, controlar a ansiedade, controlar o medo, conseguir se relacionar com as pessoas com quem você está em contato o tempo inteiro agora, isso tudo é essencial para que você consiga estar em paz e estar tranquilo para buscar pela sua recolocação. Certo? Faz sentido para vocês, gente? Dá um ok aí, conversem comigo, como é que tá isso? Vocês entendem que isso realmente é importante? Ou não, Marcela, não tem nada a ver, você tá viajando? Conta pra mim o que vocês estão achando. Certo? Bom, vamos lá. Esse momento é um momento estranho. Eu acho que a palavra ideal para esse momento é estranho, é um momento estranho. É novo para todo mundo. Então aproveite esse momento para amadurecer, para se reconectar, para pensar em outras coisas. Né, Bianca? Faz todo sentido. Obrigada. Maria Emília, vamos ver o que a Maria está falando. O que vai acontecer muito são os desentendimentos familiares também.
Os profissionais que ficarem desempregados dificilmente irão conseguir se controlar, principalmente vendo as contas chegando. Exatamente, Maria. Isso é um fato. Inclusive, assim, do pouco que eu tenho assistido TV, eu tenho evitado ficar nessa, mas eu reservo ou o jornal do almoço, o horário do almoço, ou no fim do dia, vejo alguns pedaços para não ficar alienada no mundo, porque não estou buscando nenhuma informação na internet sobre o Covid. Então, tenho visto alguns pedaços e eu vi um pedacinho de uma reportagem que dizia que os casos de violência doméstica contra mulheres já aumentou nesse período. Olha que absurdo. Justamente por isso. Então, às vezes, estar fora de casa, estar no trabalho, acaba sendo uma fuga, né? E aí, nesse momento, já aumentou os casos de violência doméstica. É uma triste realidade, mas realmente vai acontecer. Tanto a violência doméstica quanto os desentendimentos. Eu até vi um vídeo muito engraçado de dois cachorrinhos que tava falando assim que é a realidade da casa de muitos brasileiros hoje. Então um cachorrinho tava no sofá e o outro tava no chão, só latindo, 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 latindo. A hora que ele parava e o cachorrinho que tava em cima do sofá olhava, o outro começava a latir, tipo, por nada. Não abre a boca que eu tô nervoso, que eu tô irritado e vai sobrar pra você. Então, ter essa consciência do tamanho da sua responsabilidade para que a relação em casa continue harmoniosa é essencial. Tem dias que você vai estar mais irritado, tem dias que a sua mãe vai estar mais irritada, tem dias que o seu pai, marido, filho, né, todos vão passar por esses momentos de irritação. E aí você conversar com eles e entender o que é que está gerando essa irritação, essa ansiedade, é essencial para que vocês consigam manter uma harmonia. E essa harmonia, como eu estava dizendo, vai contribuir para que você consiga se organizar e organizar essa questão da sua recolocação profissional de uma forma também mais tranquila. E você pode estar pensando, nossa, Marcela, não tem a ver ou não tem a ver, né, isso tudo que você está falando. Mas e aí? Por onde eu começo efetivamente a buscar uma recolocação nesse momento de pandemia? O que você precisa fazer, inicialmente, é focar nas coisas que estão ao seu alcance. Muitas coisas nesse momento não estão ao seu alcance. Algumas empresas continuam com as vagas em aberto, com os processos seletivos à distância, outras muitas cancelaram as vagas em aberto. Muitas pessoas que já estavam com o processo seletivo participando tiveram essas vagas congeladas, a empresa desacelerou e aí as pessoas estão naquela expectativa. Isso tudo não está ao seu alcance. Mas parar para olhar para o seu momento profissional está ao seu alcance. Então, se você é uma das pessoas que vive falando, eu mando currículo para toda semana para um monte de empresa e eu nunca sou nem chamado para entrevista, aproveita esse momento para fazer uma reflexão sobre a sua condição profissional, sobre a sua situação. Por exemplo, normalmente temos dois casos. As pessoas que mandam currículos e nunca são chamadas. E as pessoas que são chamadas, mas não são aprovadas. Então vamos começar pelo primeiro grupo. O primeiro grupo é de pessoas que mandam currículos aleatoriamente para um monte de vagas. É o famoso candidato metralha. Eu gosto dessa expressão, é aquele candidato que sai disparando currículo para todo mundo, que enche de e-mail as caixas de e-mail dos recrutadores, normalmente mandam mais de um currículo, tem candidatos metralha que mandam currículo toda semana para a mesma empresa, que também não resolve nada. Então, pare e pense, você é um candidato metralha? O que fazer para não ser um candidato metralha? Não adianta você mandar o currículo e pensando, eu vou mandar, vai que, né? Vai que cola, vai que dá certo. Gente, você só vai ser chamado no vai que, em último caso, praticamente por um milagre. Ainda mais nos dias, né, na situação como estamos hoje, que tem muito profissional bom desempregado. Então as empresas, elas vão nos profissionais qualificados para aquela vaga. Se você não tem a qualificação exigida para aquela vaga, você nunca vai ser chamado para aquela vaga.
Então, pare de gastar o seu tempo e a sua energia mandando currículo para várias vagas que não têm a ver com o seu perfil. Você gasta o seu tempo, você faz com que o recrutador gaste o tempo dele, você cria uma expectativa, porque mesmo mandando, eu mandei 15 currículos. Dos 15, só um tinha a ver com o seu perfil. Porque se você conseguir encontrar 15 vagas que tem a ver com o seu perfil numa semana para mandar currículo, você me avisa e você manda o seu currículo para mim também, porque você deve ser o cara. Né? Então, as vagas têm os seus pré-requisitos. Filtre isso. Direcione os locais, direcione as vagas. Aí você mandou para 15, uma só tinha a ver com o seu perfil, você ficou na expectativa de receber 14 retornos que nunca virão, e aí você se frustra. Porque eu mando, nunca dá certo, porque nunca dá nada certo, porque eu já estou desempregado, porque eu não sei o que fazer, e agora com o Covid, e aí vai. E aí você entra naquela pira de reclamação. E aí só piora a sua situação. Então, primeiro passo, filtro. Você precisa filtrar as vagas para as quais você vai mandar o seu currículo. Se você não é o candidato metralha, se você envia o seu currículo apenas para as vagas que têm relação com o seu perfil e mesmo assim você não tem sido chamado, você precisa reavaliar o seu currículo. Aproveite esse tempo, procure na internet, dá um Google, busca, pode ser até nos sites das empresas que você gostaria de trabalhar. Entre nesses sites, procure essas vagas na internet e olhe. Por exemplo, você é um analista financeiro. Então, quais são? Compare o seu currículo, todas as experiências que você tem. Então, você já foi lá, já baixou o modelo de currículo irresistível que eu disponibilizei aqui gratuitamente, já atualizou o seu currículo, já está bonitinho. Compare esse modelo de currículo com todos os requisitos que a maioria das empresas que contratam para analista financeiro exigem. Então, que formação que as empresas exigem? Tem algum conhecimento específico? Tem algum curso específico? Alguma experiência que todas exigem, que sejam em comum? Marcela, tem. Consegui identificar aqui 2 ou 3 fatores. Aí você vai olhar esses fatores que você identificou e vai comparar com o seu histórico profissional. Você possui esses requisitos? Você possui essas experiências? Se possui, ok. Se não possui, provavelmente aí é que está o erro. Aí é que está faltando, tem a lacuna que está fazendo com que você não seja chamado para entrevista. Apesar de achar que atende aos requisitos da vaga, ou que eu tenho um bom currículo. É muito comum as pessoas me falarem isso. Nossa, Marcelo, eu tenho um bom currículo, mas eu não sou chamado. Então faça essa análise crítica. Mas você tem que ser frio e calculista. Faça uma análise, de forma bem criteriosa para identificar o que é que está faltando entre o que as empresas exigem e o que você possui ou o que você não possui. Identificou? Este é o excelente momento para você conseguir se organizar e para você conseguir eliminar essas lacunas que estão faltando na sua vida profissional. Então procure por cursos, por atividades, procure por aulas dos professores. Tem grandes professores que disponibilizam muito conteúdo na internet. Aproveite esse momento e faça isso. Aí você pode me dizer: Marcela, mas eu vou ficar assistindo essas aulas e não vou ter certificado para colocar no currículo? Olha, definitivamente você não precisa do certificado para colocar no currículo. O que as empresas querem saber é se você sabe fazer, se você tem conhecimento, se você vai conseguir colocar lá dentro da empresa, na prática, no dia a dia, se você vai conseguir resolver os problemas da empresa com aquele conhecimento. Então você pode colocar no seu currículo que você fez os cursos, que você assistiu às aulas, coloca o nome do conteúdo, o nome do professor, a carga horária, se tiver, cite no currículo. E aí, no momento da entrevista, você vai contar isso para o recrutador e você vai convencer o recrutador de que você vai conseguir utilizar esses conhecimentos adquiridos no seu dia a dia na empresa. Que você vai conseguir resolver os problemas da empresa com esse conteúdo das aulas que você assistiu. Imagina só que delícia para o recrutador escutar uma história dessas. Que você
percebeu que tinha uma lacuna, que tinha uma diferença entre o que as empresas exigem para o seu cargo e entre o que você tinha de conhecimento e de experiência, e que você aproveitou esse tempo em casa, independente se você está trabalhando ou não, você aproveitou esse tempo em casa para sanar essa lacuna. Você correu atrás da informação, você teve a iniciativa, você foi proativo, você quis resolver o problema. Olha que delícia! Nossa, chega até a... Ó, parece música aos ouvidos dos recrutadores, sabe? Saber que o candidato teve essa iniciativa e buscou por conta própria, não precisou a empresa empurrar, não precisou o gestor empurrar, você se virou, você identificou a sua falha, você identificou o que estava faltando na sua vida profissional e foi resolver o problema. Isso é maravilhoso, de verdade. Vai por mim, faça isso. O recrutador não vai querer saber se você tem o certificado ou não tem o certificado desse curso. Ele quer que você resolva os problemas da empresa. Ponto final. Isso não vale para graduação e pós-graduação, tá, gente? Que fique bem claro. Senão você vai chegar lá na entrevista e falar: não, mas a Marcela me falou que eu não preciso de certificado de graduação. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A graduação é uma outra história que eu acho que é muito necessária. Acho que tem muitas falhas no sistema de ensino do Brasil, porque ele não prepara as pessoas para essas habilidades comportamentais que as empresas tanto precisam hoje. As faculdades só preparam com os conhecimentos técnicos. Mas isso é assunto para outra live, né? Bom, a questão de hoje é outra. Bom, identificou isso, então você é do primeiro grupo, que manda currículo e não é chamado para entrevista? Faça essa análise, identifique as falhas e corra atrás de resolver o problema. Já se você é do segundo grupo, que manda currículos, que é chamado para entrevista, mas nunca é aprovado, você também precisa fazer uma análise. Você pode fazer o seguinte: muitas vezes, principalmente em cidades menores ou quando os profissionais se conhecem, o profissional ele não é aprovado num processo seletivo, mas ele sabe quem foi o aprovado. Ele sabe quem é o concorrente dele que assumiu aquele cargo que ele queria. E aí você pode olhar, o que ele tem que eu não tenho? Como é que foi a postura dele na entrevista? Teve alguma dinâmica de grupo que vocês participaram juntos? Qual foi a postura dele? O que ele fez que você não fez? Você falou muito, você falou pouco? Como é que você se posicionou? Você conseguiu ficar tranquilo na entrevista? É importante fazer essa análise, porque aí você vai conseguir identificar aonde você está errando. Muitas vezes, o outro assume a vaga não porque você não tinha condições, mas porque ele tinha algo a mais. Só que nos dias de hoje, você ficar dependendo de outro candidato não ir bem para você ser aprovado na entrevista, não dá. Você não pode correr esse risco. Então, se você foi chamado para participar de uma entrevista, de um processo seletivo, você precisa ir preparado para a entrevista, você precisa ir pronto para arrasar e para assumir a vaga. Tem muitos vídeos aqui no meu Instagram. Vai na binha ali do IGTV, tem muito conteúdo, tem muita coisa que vai te ajudar a se preparar para a entrevista. Então, absorve, engole o conteúdo, domine o conteúdo da entrevista, domine todo o preparo que você tem que fazer previamente, tudo que você tem que pesquisar sobre a empresa antes, de que forma você tem que chegar, qual é a sua postura, a questão da postura corporal, de ter o corpo ereto, o ombro aberto, sabe? Eu já falei sobre tudo isso aqui. Então se prepare, vá pronto para a entrevista para não correr o risco de chegar na entrevista e não ser aprovado e perder a oportunidade por uma coisa simples, por uma coisa pequena, porque em algum quesito seu concorrente for melhor que você. Leve a sério a sua vida profissional. Esteja pronto para quando a oportunidade chegar. Eu coloquei aqui ontem eu consegui da Thaís e ela se desligou muito recentemente de uma empresa. Ela não deve ter ficado 30 dias, eu não me lembro exatamente as datas, mas ela não deve ter ficado 30 dias desempregada. Agora, todo mundo reclamando que o mercado tem crise, que não dá nada certo, que está desempregado, que está um ano parado, que há o Covid, que as empresas pararam de contratar. E aí, como é que você explica que uma pessoa saiu de uma empresa e entrou em outra em menos de 30 dias? Ela estava pronta, gente. O segredo é esse. Eu não sei se a Thaís está por aí, que ela deve estar em horário de almoço, um trabalho novo.
Tá aí, se você estiver por aí, de novo, meus parabéns. Que você seja muito feliz nesse trabalho novo. Então, o segredo é estar pronto para quando a oportunidade chegar. Quando a oportunidade chegar, quando o recrutador te ligar, a empresa te ligar, te convidar para participar de uma entrevista, não dá tempo de você se preparar. Você tem que estar pronto antes. Você tem que estar preparado antes. E esse é o momento de você se preparar. Nunca é tarde se você estiver em movimento. Se você estiver parado, vai ser tarde. Mas se você começar hoje, vai dar tempo. Só sai do lugar, começa a dar os primeiros passos. Interage comigo. Eu abro caixinha aqui, gente, todo dia de perguntas, todo dia. Tem as pessoas que sempre aparecem, que já devem assim estar arrasando nas entrevistas, porque já tem muito conteúdo. Tem muita gente que eu vejo lá que visualizou, tem assim muitas visualizações e aí as pessoas não interagem. Então aproveitem esse conteúdo, é de graça. Eu tenho muito conhecimento para compartilhar com vocês em relação à recolocação profissional, mas vocês precisam dar o primeiro passo. Se eu não souber da sua dúvida, eu não posso te ajudar. Tá certo? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Falei, hein? A Bianca. A Bianca está me perguntando: os cursos de idioma estão continuando em alta hoje em dia? Então, a Bianca está perguntando se os cursos de idioma estão em alta hoje em dia. Bianca, em relação aos cursos de idioma, a gente pode pensar da mesma forma em relação aos demais cursos. Pouco importa se você tem o certificado, pelo menos para a grande maioria das empresas. A empresa quer saber se você é fluente no idioma. Porque se for para você colocar no currículo lá inglês básico, gente, não coloque. Quem tem inglês básico não tem nada. Ou você é fluente em inglês e você vai poder contribuir com a empresa com o seu inglês, ou você não é fluente em inglês. O que você vai fazer com inglês básico numa empresa? Nada. Então, sim, os cursos são importantes. Se for a forma que você tem de aprender o inglês, sim, os cursos são importantes. Porém, mais importa você saber de fato inglês, espanhol, francês, qualquer que seja o idioma. Mais importa você saber falar o idioma, falar, escrever, escutar, conseguir se relacionar com as pessoas através desse idioma, do que você ter simplesmente o papel, ter lá o certificado de quem fez 15 anos de inglês e não sabe falar nada. Certo? Explicado? A Maria está perguntando aqui se as empresas realmente levam em consideração os cursos online. Então é o que eu acabei de falar. As empresas, elas levam em consideração os conhecimentos que você tem, de que forma você vai conseguir colocar na prática o conteúdo dos cursos que você fez. Agora não adianta você aproveitar a quarentena, fazer 10 cursos online, encher o seu currículo de informação, chegar na hora da entrevista, o recrutador te faz alguma pergunta em relação a algum curso que você fez, você não sabe responder. Então, o que importa é o conteúdo que você adquiriu e como você consegue relacionar o conteúdo do seu curso com a sua prática profissional, certo? A Bia está perguntando: e quando as empresas postam que contratou e nós nem sabemos da vaga? Bom, em algum momento a vaga foi anunciada. Se a empresa colocou que ela contratou, em algum momento ela deve ter aberto essa vaga. Então, fica mais esperta, acompanha mais de perto. Se é uma empresa que você tem interesse em trabalhar, fica de olho, entra todo dia, conversa com as pessoas que trabalham lá na empresa, encontre formas de ter acesso à informação das vagas que são abertas. Hoje, gente, o mundo é muito rápido. As empresas abrem a vaga, mas o gestor da área, ele quer o candidato, ele quer o profissional lá amanhã trabalhando. Ele não quer saber se tem que abrir processo seletivo, receber currículo, fazer triagem, fazer avaliação, encaminhar para exame médico. Ele quer o cara lá amanhã. Então, hoje, os recrutamentos, os processos de recrutamento também acontecem de forma muito rápida. Então, se você tem interesse em trabalhar em alguma empresa específica, não marca bobeira. Fica de olho, acompanha de perto,
converse com as pessoas que trabalham lá, encontre formas de saber das vagas que foram abertas, porque a vaga abre e fecha num piscar de olhos, e aí você perde a oportunidade. Sim, Ariela, iremos passar por essas situações mais fortalecidos. Ah, Evandro, que bom te ter por aqui. Olha só que delícia. Evandro, esse é o tipo de notícia que eu gosto de receber. Olha o que o Evandro está falando, gente. Presta atenção. Há um ano e meio atrás, depois de uma avaliação e várias dicas suas, Marcela, fui contratado e hoje, não contente, enviei vários currículos e eu já recebi uma proposta e começo na empresa nova no dia 15 desse mês. Suas dicas são valiosas. Evandro, muito, muito, muito obrigada pelo feedback. Eu espero as informações sobre a vaga, se você permitir, sobre a sua contratação. E você vai aparecer aí nos próximos Eu Consegui. Gente, vocês estão vendo como é real? Vocês estão vendo que não é criação da minha cabeça? As coisas acontecem. A gente está na crise, a gente está no corona. Ninguém está contratando, está um caos. E aí, a gente em plena live, ao vivo, recebo o depoimento de uma pessoa que estava trabalhando, não estava contente, lançou novamente seu currículo para o mercado e foi contratado. Então ele vai começar na semana que vem, que é dia 15. Muito, muito feliz por você, por essa notícia. Ele estava pronto, gente. Ele estava preparado. Vocês estão entendendo a diferença? Evandro, muito feliz com a sua novidade, viu? Parabéns, que você seja muito feliz aí nessa nova empresa. Que você consiga se satisfazer profissionalmente, que é isso que todo mundo busca. Muito bom! Gente, por hoje é só. E vamos fazer um momento do print? Vamos? Dá um print aí. Vamos dar um print. Compartilha nos seus stories. Me marca que eu vou compartilhar no meu de novo. Vamos lá? Sorrisinho? Participem. Sejam ativos. Aproveitem o conteúdo que eu disponibilizo aqui, gente. É gratuito. Não tem como reclamar. Obrigada, Evandro. Obrigada pela colaboração. Obrigada, pessoal, pela participação de todo mundo. Foi bom ter vocês aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar os meus conhecimentos com vocês, de poder contribuir com a trajetória de cada um de vocês. E a gente se vê aqui na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Fiquem com Deus, feliz Páscoa, bom restinho de semana. Tchau, tchau!